Então vamos lá, vamos começar a falar sobre codificação binária. Em essência, vai ser mais ou menos assim: a gente vai aprender, nós seres humanos, como a máquina representa, interpreta e manipula dados digitais. Se a gente não entender como isso é feito, a gente não pode instruir a máquina a fazer aquilo que a gente quer que ela faça. Vamos começar a trabalhar os conceitos aqui, tá bom? A gente já sabe que os computadores lidam com vários tipos de informação, do ponto de vista humano, da natureza, digamos assim. Áudio, vídeo, texto e outras informações. E aí a pergunta óbvia é como é possível uma única máquina fazer várias coisas completamente diferentes. Isso daí não parece ser uma coisa tão instigante para vocês, porque vocês já nasceram sobre uma nova perspectiva, né? Por exemplo, eu não. Eu vivenciei as mudanças, ou seja, até algumas décadas atrás, a gente tinha o celular para falar e mandar mensagem, eu tinha uma câmera digital para tirar foto, eu tinha o computador para acessar a internet, mandar e-mail, tinha várias coisas. Eu tinha o meu MP3 para escutar música. Agora não, está tudo aqui. Isso daqui é tudo. É MP3, é filmadora, gravadora, editor de texto. Então, para vocês é natural uma coisa só manipular vários tipos de informação, mas, historicamente, isso daí foi evoluindo em direção a isso. Então, a pergunta que cabe aí é como é possível, e a gente já sabe a resposta disso, né? Mesmo que em linhas bem gerais, a gente já sabe. Pego todas essas informações e uso uma única linguagem para representar as informações, ou seja, uma sequência de bits, que vai gerar um arquivo digital. A ideia principal é que existem coisas fundamentais desse tipo de informação e é essas coisas fundamentais que são representadas através de bits. Esse processo aqui é o que a gente chama de codificação de dados, ou seja, converter linguagem humana para linguagem de máquina seguindo um determinado padrão. E quais são as pecinhas fundamentais que eu utilizo para fazer isso? Bits. Ponham isso aqui na cabeça. Existe uma linguagem única para representar todas as informações. É por isso que a máquina consegue lidar de maneira tão, aspas, simplificada com vários tipos de informação, porque quando chega para ela, só chega uma coisa, bits, é a única coisa que ela entende. Então, para ela, tanto faz se é um áudio, se é vídeo, se é texto, não interessa. Para ela, do ponto de vista dela, é somente uma sequência de bits. Para a gente, aquele arranjo de bits, de uma determinada maneira, tem um outro significado. Para a máquina, é só sequência de bits. Então, vamos lá para as definições. Codificação, processo de representação de informação usando símbolos, da maneira mais genérica possível. Aí vem uma pergunta. Beleza, se eu represento informação através de símbolos, que símbolos eu vou usar e quantos eu usaria? Cada definição gera uma pergunta. E aí, quando eu falo de símbolos, do nosso jargão técnico, a gente passa a falar de alfabeto. O que é o alfabeto? É um conjunto de símbolos à disposição para codificação. Então, todo e qualquer processo de codificação, ele vai ter um alfabeto associado, ou seja, um conjunto de símbolos que eu vou utilizar para fazer a codificação. Isso é o que a gente chama de alfabeto. Tá? E vocês podem pegar o próprio exemplo da qual, quando eu falo alfabeto, vem na cabeça de vocês. O que é o nosso alfabeto? Nada mais é do que um conjunto de símbolos que, quando eu junto eles de acordo com um determinado padrão, eu represento sons, palavras, sentimentos através de símbolos, que são as letras. Então, se eu escrevo amor, eu sei que, por exemplo, eu não posso botar na língua portuguesa um M seguido de um N. É uma regra. Não uso o símbolo W. É outra regra. E assim sucessivamente. Então, o alfabeto não serve somente para o alfabeto que a gente chama popularmente, que é o conjunto de letras. Qualquer conjunto de símbolos, a gente, de maneira genérica, a gente fala de alfabeto. Então, se eu tenho um alfabeto, ou seja, dado que eu tenho os símbolos, já sei o que eu vou usar, pergunta, como é que eu uso isso? Posso colocar letras de qualquer maneira que isso vai representar? Claro que não. Tem uma regra muito específica no caso da nossa língua. Se for para outra língua, tem outra regra. E aí que entra o chamado código. O código
é o arranjo dos símbolos do alfabeto segundo o padrão, é a regra, ou as regras, conjunto de regras. Então, o ato de codificar ou a codificação é quando eu utilizo o código, as regras, para fazer a representação usando símbolos. O código, propriamente dito, é o conjunto de regras. Dado que eu sei o que é codificação, dado que eu sei que eu tenho um conjunto de símbolos para representar, para fazer a codificação, que é o alfabeto, e dado que agora eu sei o código, eu sei as regras, o que mais está faltando? O alfabeto deve ser menor que o número de informações. Ou seja, existem muito mais coisas para serem codificadas do que os símbolos disponíveis para serem utilizados. Como é que eu resolvo essa situação? Porque lembre lá, toda vez que eu codifico, eu tenho um conjunto de informações, elas precisam ser codificadas de tal forma que cada uma tenha uma designação que seja única. Eu não posso ter redundância. Eu não posso ter duas pessoas sendo chamadas de José. Se uma é José, é só ela que eu chamo de José, Maria, João, por aí vai. Então, como é que eu faço para resolver essa situação, de tal forma que não haja redundância? Se eu tenho menos possibilidades de símbolos do que coisas para representar, eu vou combinar eles. Ao combinar eles, as possíveis combinações que isso daí pode gerar, me proporciona uma quantidade maior de possibilidades únicas. E aí, se eu combino as coisas, eu tenho que saber com quantos desses carinhas eu vou combinar. E aí entra um outro conceito, que é tamanho de palavra. O que é o tamanho de palavra? É o número de símbolos que em conjunto representa uma informação. Isso, a priori, vai ser pré-definido, né, nas regras do código, de tal forma que agora eu sei que eu preciso combinar 5 letras, ou 5 bits, ou 5 qualquer coisa, e eu sei que cada bloco de 5 representa uma coisa. Ou seja, eu não posso agora olhar um bit ou um símbolo, porque a informação que está contida num conjunto de 5, 10, 15, enfim, qual seja o tamanho da palavra. Um único símbolo nesse conjunto não tem significado nenhum. O que tem significado é quando eu pego eles junto, a forma como eles estão dispostos e quais são os símbolos, vão me dizer em conjunto que informação é aquela. Vamos pegar um exemplo para a gente visualizar essas coisas aqui, que parecem ser puramente retóricas. Vamos pegar um exemplo que vocês estão tendo acesso, vão ter acesso a todo momento, que é a tua identificação lá no cigarro. Aqui, estou pegando aqui de uma outra turma antiga, uma lista de alunos, e tem a sua matrícula. O seu número de matrícula é o teu código, é como o cigarro te identifica. Quando eu jogo esse nome, 2019, tal, 025, lá no cigarro ele vai identificar, esse aqui é o Adonis, está fazendo isso, está fazendo aquilo, é assim, assado, cozido. Agora, o que representa essa informação aqui? Vamos dar uma olhada. Qual é a informação que está contida nesse código? São as pessoas, os alunos, que têm o seu nome, que para o sistema, isso aqui não traz nenhuma informação para ele, traz para a gente. Para ele, o que interessa aqui é essa entrada aqui, esse número, que eu sei que é uma pessoa. Então, a informação aqui contida no código são as pessoas. Qual é o alfabeto que eu utilizo nesse código? Eu consigo ver que é um código numérico. Então, consequentemente, o alfabeto são os números indo-arábicos que nós conhecemos, logaritmos decimais, de 0 até 9. Qual é o tamanho de palavra utilizada para fazer a codificação? 12. Vocês conseguem ver aqui que todo mundo tem um código de 12 números. Ah, beleza, são 12. Posso colocar de qualquer jeito? Não. Existe a regra do código. Qual é o padrão de codificação? Para que eu gere de forma sempre novos códigos que são únicos. Ou seja, só o Adonis tem esse número, só o Alessandro tem esse número e por aí vai. Qual é o padrão? Ano, 4 primeiros números o ano. Segundo, curso. Seguido, faculdade, por último, colocação no Enem. Então, é esse padrão que é gerado. Então, consequentemente, a gente consegue ver que, a partir desse padrão, vou sempre gerar coisas que são únicas. Tá? Apesar de ter várias pessoas que tenha passado, por exemplo, 2019, que seja do mesmo curso, da mesma faculdade, mas eles vão ter colocação diferente no Enem.
ou eu posso ter várias pessoas com a mesma colocação no Enem passando em anos diferentes ou em faculdade diferente. Então, vai ser único. É importante perceber o quê? A representação de cada informação deve ser única, como eu já falei. Não pode haver redundância. Segundo, dado um alfabeto, se as regras mudam, cria-se um novo código. Ou seja, eu posso ter esse conjunto aqui de símbolos. A partir desse conjunto de símbolos, eu posso criar vários códigos. Se eu mudar a regra, eu estou criando um novo código. Então, por exemplo, vou dizer que esse símbolo só pode aparecer, né, à esquerda desse carinha aqui. Nunca pode ser à direita. E o triângulo e esse cara aqui pode ser em qualquer posição. É um código. Agora, eu posso criar uma outra regra, dizer assim, olha, só pode ter esse símbolo aqui, na minha palavra, se tiver também esse cara. Vai me gerar um outro código completamente diferente, apesar de usar o mesmo alfabeto. E a partir disso daí, vocês vão perceber ao longo das aulas que nós temos vários códigos binários. Ou seja, estou utilizando o mesmo alfabeto, que são os dígitos binários, ainda assim, ao aplicar regras diferentes a esses mesmos símbolos, eu gero novos códigos, novas formas de codificação da informação através do mesmo símbolo. Seguindo aqui, no que é importante, a gente está interessado em códigos binários, ou seja, códigos que utilizam como alfabeto os dígitos binários, 0 e 1. Há vários códigos binários, mas o que eu estou querendo colocar aqui é por que eu vou precisar ter um conjunto de códigos, porque não tenho um só código. A questão é, as várias aplicações aonde eu utilizo codificação binária, elas vão ter necessidades completamente diferentes. Então, consequentemente, tu vai ter códigos que são mais azeitados, mais adequados para as necessidades, para a finalidade de uma determinada aplicação e não de outros. Então, consequentemente, um código é criado com uma finalidade específica, ou seja, só tem vários códigos porque tem várias necessidades. Se houvesse só uma necessidade, a gente só criaria um código. Então, vamos ver aqui isso daqui em mais detalhe, porque do jeito como está aqui, é uma frase de efeito, ou seja, aquela frase bonita, só que não explica nada. Vamos tentar esmiuçar para vocês visualizarem isso claramente. Por que é necessário ter vários códigos binários, e daí o porquê que a gente vai estudar alguns desses. Qual é a ideia? A codificação é a base da eficiência, ou seja, se eu utilizar um código mais apropriado para a minha finalidade, o que eu vou fazer do ponto de vista digital vai ter alta eficiência. Então, indo aqui da esquerda para a direita, esse daqui é o processo que a gente está caminhando, tá? Tem o mundo real. O mundo real é a informação propriamente dita. Tá? Vamos dizer assim, linguagem humana, que pode ser um número de um telefone, pode ser um texto que eu estou mandando no WhatsApp, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, áudio, enfim, todo tipo de informação que a gente já comentou aqui. Ao fazer a codificação, o que acontece? Eu passo a ter agora uma representação dessas informações do ponto de vista digital, ou seja, em linguagem de máquina. E agora eu posso passar isso para o meu hardware digital. Essa informação aqui pode-se fazer várias coisas com elas, como, por exemplo, armazenagem, ou seja, eu posso guardar ela no meu HD ou na nuvem. Eu posso apresentar ela, como eu estou apresentando agora na tela, algo que está dentro do meu computador. Eu posso processar ela, como, por exemplo, se eu fizesse uma animação aqui. Ou eu posso transmitir ela, como eu estou fazendo agora também. Eu não só simplesmente estou apresentando na tela, mas para vocês está aparecendo na tela de vocês, porque antes toda essa informação foi transmitida, no caso o vídeo, está sendo transmitida para a internet, pela internet para vocês. Está saindo do meu computador, indo aí para vocês, e lá do outro lado eu consigo apresentar. Mas antes eu tenho que transmitir. Dado que eu tenho o hardware que vai entender essa linguagem, o hardware tem várias funções, eu posso desempenhar várias funções, e cada uma dessas funções tem um objetivo muito específico ou busca um determinado grau de eficiência em algum aspecto. Vamos ver aqui. Quando eu estou falando de armazenagem, o ideal é que eu consuma o menor espaço possível dentro da minha máquina ou dentro da minha nuvem. Quanto menos eu consumir, em termos de tamanho do arquivo, mais arquivos eu posso guardar. Ou seja, quando eu tenho como finalidade armazenagem,
o meu código ele deveria propiciar o menor tamanho possível do arquivo final, para que eu tenha uma compactação melhor possível, consequentemente eu possa utilizar de maneira mais eficiente o recurso na qual está propiciando a armazenagem. Agora, pega a informação que eu quero apresentar, uma tela, por exemplo. A tela ela vai converter uma informação digital em algo que seja compreensível para a gente, humanos. Se eu tenho essa conversão, ou necessariamente eu preciso dessa conversão, isso daí vai ter que ser o mais fácil possível, ou seja, o meu código tem que facilitar essa conversão. Se eu estou falando de processamento, não importa qual seja o processamento, a gente busca duas coisas, uma delas é velocidade, e a mesma coisa, você consumir o menos energia possível. Então, código tem que viabilizar essas coisas, fazer com que o processamento seja o mais rápido possível e com o menor consumo possível de energia. E quando eu estou falando de transmissão, mandar informações, logicamente a velocidade com que eu mando informações também tem um papel preponderante, mas também tem outros aspectos, como, por exemplo, a confiabilidade, ou seja, eu simplesmente jogar dados na minha rede não quer dizer nada. O que quer dizer alguma coisa é quando eu jogo dados e eu tenho certeza que os dados chegaram lá do outro lado, e a pessoa entende. Caso contrário, não tem comunicação. A nossa comunicação aqui só está ocorrendo porque vocês estão recebendo de forma adequada tudo que eu estou falando. Se eu tivesse tudo embaralhado, tivesse cortando, não adiantaria eu falar, mas eu estou mandando informação. Aí tu vai dizer, sim, mas eu não estou entendendo. Aí eu te digo assim, não, mas eu estou mandando lá não sei quantos gigahertz. E daí eu não estou entendendo nada. Antes de tu mandar um a cada 1 minuto, que aí talvez eu entenderia. Tá certo? Então não basta enviar. Eu tenho que ser confiável a minha transmissão. E também tem um outro aspecto. Em certas situações, eu não posso permitir que terceiros interceptem a minha informação. É uma informação sensível. Então tem que ter também confidencialidade. Então, todos esses aspectos na qual são importantes para cada um desses processos e podem ter outros, eu só peguei alguns como exemplos, isso passa pela codificação. A codificação tem que viabilizar a eficiência de todos esses processos. E daí, logicamente, a gente consegue ver de maneira intuitiva que não dá para ter um código só que vai conseguir fornecer ao mesmo tempo todas essas benesses para todos os tipos de processamento. Então, o resumo da ópera não tem um cálice sagrado, ou seja, aquele código que serve para tudo. Não dá, não tem como abarcar. Pelo menos até hoje a gente não descobriu. Se algum dia descobrir, vai ser perfeito. Mas tudo leva a crer que não. Não há um código que seja eficiente para todas as aplicações. Ponto final. Consequentemente, a gente precisa saber de vários códigos. E aqui a gente tem uma genealogia, digamos assim, uma árvore dos vários códigos binários que estão por aí, né? Então, existem códigos para representação numérica, e aí tu tem um grupo que é posicional, um grupo não posicional. Eu tenho códigos alfanuméricos, ou seja, para texto, e aí tu pode ter códigos alfanuméricos que têm tamanho de palavra igual ou que tem um tamanho de palavra que é variável. Por exemplo, código Morse, ele é um que é de tamanho desigual. Cada uma das letras tem códigos com tamanho de palavra diferente, porque ele visualiza uma outra perspectiva que é quanto mais frequente a letra é, menor o código associado. Quando menos frequente, maior o código, ou maior o tamanho de palavra associado. Isso permite com que eu tenha uma alta eficiência na transmissão, porque eu vou mandar menos informação do que eu mandaria se o código fosse igual. Todo mundo com três símbolos. Bom, criptografia, que é para confiabilidade dos dados. Tu tem o que a gente chama de chave simétrica e chave assimétrica. Tu pode ter uma chave de criptografia, ou tu pode ter um sistema que tu tens uma chave que a gente chama de pública e uma chave privada. A chave pública todo mundo conhece, e a chave privada só você e o cara com quem tu está te comunicando sabe. Para compressão de dados, ou seja, reduzir o tamanho das coisas. Pode ser com perdas, ou seja, quando de todas as informações, algumas eu dispenso, digamos assim, algumas gordurinhas, que no frigir dos ovos não vai criar tanto problema, e aquelas sem perdas, que eu tiro essas gorduras, mas são gorduras completamente inúteis, digamos assim, não fazem qualquer diferença na qualidade do resultado final.
E também nós temos códigos de detectores de erro, de correção e detectores de erro. Então, a gente vai começar pelos códigos numéricos, depois a gente vai falar dos códigos alfanuméricos e tem uns códigos também de áudio e vídeo. Mas, enfim, a gente vai ver alguns deles, tá? Não vamos falar, por exemplo, de criptografia, não vamos falar de compressão de dados, possivelmente a gente vai falar um pouquinho sobre esses caras aqui, tá? Mas esses dois aqui, principalmente. Então, vamos começar a tratar agora sobre a questão da codificação numérica. Como eu falei para vocês, para a gente tentar entender a codificação propriamente dita, e não ser, como é que eu posso dizer, de forma retórica ou enciclopédica, olha, código tal faz isso, código tal faz aquilo, e não ter nenhum lastro por trás, nenhuma contextualização por trás, fica uma informação muito árida, muito vazia, sem lastro. Então, primeiro, a gente vai dar uma olhada como é que a gente trata essa questão da representação de quantidades, nós humanos, porque essa vai ser a nossa referência para a gente começar a entender como no sistema digital isso daí é feito. Se eu entendo os fundamentos relacionados aos sistemas numéricos que nós humanos utilizamos, a gente pode transportar esses fundamentos no contexto digital. Então, vamos lá. Vamos conceituar algumas coisas. A primeira é a ideia de grandeza. O que é uma grandeza? É algo do nosso interesse. Por exemplo, gravidade, tensão numa bateria, pressão atmosférica, e qualquer outra coisa, velocidade do vento. Pense em qualquer coisa, não necessariamente só da natureza. Dei vários exemplos aqui de natureza, mas qualquer outro exemplo em que tu tenhas algo que seja do nosso interesse, mais especificamente no nosso interesse, por exemplo, de medir. Então, grandeza é algo que a gente, a priori, está interessado em estudar melhor ou medir. Associado à grandeza, nós temos outro conceito que é o de quantidade. O que é a quantidade? O que quantifica ou expressa a magnitude de uma grandeza. Uma coisa é dizer, a gravidade, tanto. Outra coisa é eu expressar de forma quantitativa, vamos dizer assim, o impacto da gravidade sobre a gente, como está na Terra. E aí, por último, a gente tem um sistema numérico, que é o quê? Conjunto de símbolos, caracteres e regras, com o objetivo de representar a quantidade, ou seja, eu sei a quantidade, agora eu quero representar ela de maneira simbólica. E aqui eu estou vendo a coisa, que são esses gatinhos aqui. Como é que eu falo com palavras a quantidade de gatos que tem aqui? 3. Como é que eu represento 3 de forma numérica? Através desse símbolo aqui, se tu estiver utilizando o sistema em dourado. Se tu estiver utilizando, sei lá, o sistema cuneiforme, tu vai ter outro símbolo. Então, eu tenho a coisa do nosso interesse, eu quantifico ela, e aí eu posso arranjar uma representação, um símbolo que vai representar aquela ideia. Isso aqui, por si só, não quer dizer nada. Agora, ele associado com uma ideia, ele traz um significado. Ok? Então, vamos lá para o sistema numérico que a gente conhece, para a gente pegar os elementos principais dele, para daí a gente transportar para os sistemas que nos interessam, que são os digitais. Sistemas numéricos, basicamente, têm 2 tipos, ou 2 grandes ramos, não posicionais e posicionais. Sistema numérico não posicionais. Qual é a questão aí? Cada símbolo, independente da posição, vai representar sempre a mesma quantidade, o mesmo valor, ou seja, a informação que está contida no símbolo está associada única e exclusivamente a ele, e não aonde ele aparece na nossa palavra. Um exemplo que a gente conhece muito bem, estuda na escola, é o sistema romano. Então, eu tenho aqui, ó, os símbolos, ou seja, o alfabeto do sistema romano e a quantidade associada, o valor associado a cada um deles. Né? O I a gente sabe que é 5 e por aí vai, né? D 500, M 1000, C 100 e por aí vai. Temos esses símbolos aqui. Como é que eu utilizo isso? Ou seja, qual é o código na qual esses símbolos estão associados? Para eu representar a quantidade através do sistema romano. As regras são essas daqui. Algarismo de menor valor, de menor ou igual valor, à direita,
são somados ao algarismo de maior valor. Algarismos de menor valor à esquerda são subtraídos do de maior valor. Um travessão em cima de uma letra indica multiplicado por 1000, ou seja, se eu tenho 5 e tenho um travessão em cima, quer dizer que agora não é 5, e sim 5.000, e por aí vai. Essas são as regras. Então, traduza isso daqui. E na última batalha foram feitos quantos prisioneiros? Tá, vamos lá. 1000, que é o M, o C é 100, e aí o que diz lá? Algarismo de menor ou igual valor à esquerda são somados, né? O M é maior do que o C, né? Então, consequentemente, não tem problema nenhum. E aí tu tens, depois do C, tu tens o D, que é 500, só que o D é maior do que o C. Ou tu pode dizer que o C é menor do que o D. Então, consequentemente, se o algarismo que está à esquerda é menor do que o que está à direita, então, consequentemente, eu tenho que subtrair ele. Ou seja, 1000, 500 menos 100, 400. E, por último, o V, que é 5, né? Como ele está à direita, ele é menor, está tudo certo. Então, seria 1405. Foram feitos 1405 prisioneiros. Ok? Bom, o que acontece aqui? Como eu falei para vocês, esse que vocês precisam visualizar. Se eu colocar um bem aqui, ou se eu colocar um bem aqui, pouco importa. Tudo bem, esse número aqui vai ser quanto? Vai ser 4, né? Esse aqui vai ser 6. Apesar dos resultados serem diferentes, o I, ele sempre tem o mesmo valor, independente de onde esteja. Sempre vai continuar sendo 1. A quantidade associada vai ser 1. Acabou-se. Não muda. A mesma coisa o V, apesar de que a regra em conjunto vai dar um resultado diferente. É isso que está a ideia da questão do não posicional. A posição dele na palavra é pouco importa, ele continua tendo o mesmo valor. Isso muda da água para o vinho quando eu tenho sistemas numéricos posicionais, na qual não basta eu saber o valor intrínseco do símbolo, eu tenho que saber também a posição dele para saber o quanto ele contribui para a quantidade total. Então, vamos pegar aqui o nosso sistema que a gente utiliza. Então, o sistema posicional qualquer um, ele basicamente ele é composto por um alfabeto, como qualquer código, digamos assim, e também é definido por uma base, que a gente chama o termo técnico é radix. O que é a base? Basicamente, é o número de símbolos usado no sistema. Então, se eu tenho um sistema que é ternário, isso está me dizendo o quê? Que a base é 3. E o que a base 3 está me dizendo? Que eu uso 3 símbolos no meu alfabeto. Se eu tenho um sistema de base 60, implica dizer que o alfabeto tem 60 símbolos. Então, no nosso sistema decimal, isso está te dizendo que a base, o radix é 10, e isso implica dizer que o alfabeto tem 10 símbolos, de 0 até 9. Vamos lá para as regras, que a gente já conhece, só estamos trazendo para o consciente. Né? A gente quer fazer as coisas de maneira consciente agora, não porque a gente fez a vida toda, a gente não para pensar no que a gente faz, a gente simplesmente faz. Então, bora tentar trazer para o consciente isso. Regras para expressar quantidades, além do que está disponível no alfabeto, vocês conseguem ver aqui que se eu utilizar somente um dos símbolos do alfabeto, eu só posso chegar até 9. Então, tem aqui um outro símbolo que representa 10, 12. Então, para expressar quantidades além do que está disponível no alfabeto, o que a gente faz quando a gente tem mais possibilidades do que número de símbolos? A gente combina eles. Combinando eles, eu consigo formar cada vez mais possibilidades. Adiciona-se um novo símbolo à esquerda do anterior, de forma sequencial. Quanto mais à esquerda o algarismo estiver, maior será o seu valor, ou seja, vai contribuir mais para o valor total que o número representa. Então, a ideia é mais ou menos assim. Ó. Eu tenho um sistema, vamos pensar nos odômetros dos carros. Eu tenho isso aqui, está limitado, 0 até 9. Ah, mas eu quero representar o 10, o que eu faço? E 11, né? 12, 200. Põe mais um à esquerda.
Através da combinação desses dois, eu consigo agora fazer dezenas. Né? Ah, mas eu quero mais. Põe mais um. E põe mais outro. E põe mais outro. E quantos forem necessários. Sendo que a quantidade envolvida neste carinha aqui, nessa posição, é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Mesmo usando o mesmo símbolo, ainda assim, as quantidades envolvidas são diferentes porque estão em posições diferentes. Reuso dos símbolos do alfabeto em posições diferentes. Isso permite que eu crie novas possibilidades de codificação. Quais são as consequências dessas regras? O valor atribuído a cada símbolo que forma um número depende da posição que o mesmo ocupa. Não basta só o símbolo, tem que saber onde ele está. Por exemplo, esse número aqui, formado por algarismos, todos são os mesmos. Eles representam a mesma quantidade? Claro que não. Enquanto um representa 5 unidades, o outro representa 5 centenas, outro 5 milhares, 5 dezenas, que são quantidades completamente diferentes. Quem está te dando essa informação? O símbolo e a posição dele. Conjuntamente, eu sei qual é a quantidade que está sendo expressa. Número é formado pelo mesmo símbolo em posições diferentes, consequentemente, os valores ou as quantidades são diferentes. Aí é que a gente chama de essas posições de ordens de grandeza, um termo técnico. Quanto mais à esquerda, maior a ordem de grandeza, maior a quantidade associada. Então, daí a gente pode falar de uma coisa chamada lei de formação do número, ou seja, a notação posicional. Num sistema numérico de base R, ou seja, de base radix, um valor qualquer lá, uma quantidade é expressa por um número N, que seria a nossa palavra, só que essa palavra é formada de que forma? Através disso aqui, ó, de uma somatória de produtos que envolvem o quê? A base elevada a um determinado valor, vezes o valor do símbolo ou símbolo associado àquela ordem de grandeza. Símbolo da ordem de grandeza I, potência da ordem de grandeza I. Então, esse é o símbolo, R, base ou radix do sistema, P, número de dígitos à esquerda da vírgula, N, número de dígitos à direita da vírgula, e o I é a chamada ordem de grandeza. Tá? Isso daqui é uma representação bem condensada, mas a gente vai abrir ela para coisas que a gente conhece, para que vocês associem facilmente isto aqui, que é a representação condensada matemática, com o que a gente visualiza na prática, tá bom? Então, bora pegar esse número aqui. O mesmo número que a gente viu. A gente sabe que isso aqui é 5.555. Beleza, como a gente fala. Agora, como é que a gente expressa? Como exatamente isso aqui está sendo formado do ponto de vista matemático? Né? Como é que eu aplico a lei de formação do número? O que eu tenho de símbolo? Eu só tenho um, o 5. Qual é a base do meu sistema? Se eu estou trabalhando com sistema decimal, a base radix é 10. P, número de símbolos à esquerda da vírgula. Estou subentendendo que eu tenho uma vírgula bem aqui, né? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 símbolos à esquerda. Quantos símbolos eu tenho à direita? Se aqui está subentendendo que tem uma de 0, então não tem nenhum, né? São desprezíveis. Consequentemente, eu posso usar essa notação aqui para me dizer o quê? Como é que eu falo isso? Se eu fosse falar tecnicamente, eu ia dizer assim, este número expressa o quê? A soma de 5 milhares com 5 centenas, com 5 dezenas, com 5 unidades. Somando tudo isso, me dá um número que eu chamo de 5.551. Ok? Como é que eu expresso isso agora matematicamente através da lei de formação do número? Essa daqui seria a primeira ordem de grandeza, segunda ordem de grandeza, terceira e quarta. Eu tenho 5 vezes, que é o símbolo, né? Vezes a potência da ordem de grandeza. Qual é a ordem de grandeza que eu estou? N, que é 0, ou seja, na ordem de grandeza das unidades, certo? Então, base elevado a 0 sempre vai dar 1, né? Qualquer número elevado a 0 vai dar 1.
Então, unidade. E essa daqui, 10 elevado a 1 é o quê? A potência dos 10 ou das dezenas. E esse daqui, potência dos 100 ou das centenas, potência dos milhares. Então, eu tenho 5 milhares mais 5 centenas mais 5 dezenas mais 5 unidades. Essa é a representação através do que a gente chama de lei de formação do número. Tá? Ou seja, eu evidencio os símbolos associados às potências e o valor das potências. Então, ó, pegando um número aqui mais genérico, 2.745,214. Que eu estou associando uma vírgula aqui. Então, o que eu tenho aqui? Como é os sistemas posicionais, de uma potência para outra, o que a gente está fazendo é indo de múltiplos ou submúltiplos da base. Então, se eu vou para a esquerda, eu sei que a potência aumenta. Então, consequentemente, ela aumenta de quanto? Sempre de 10 vezes. Por exemplo, uma dezena é 10 vezes uma unidade. E uma centena é 10 vezes uma dezena. E o que é um milhar? 10 vezes uma centena. E assim sucessivamente. Tá? E o que é um décimo? Um décimo é 10 vezes um centésimo. E o que é um centésimo? É 10 vezes um milésimo. E assim sucessivamente. Então, associado aos símbolos de um número, eu tenho potências ou ordens de grandeza. E nessas grandezas eu tenho pesos ou a própria potência. Neste caso aqui, a gente vai botar duas definições aqui que a gente vai utilizar muito, que é o chamado MSD, falando de maneira bem genérica, MSD, que é o dígito mais significativo, ou seja, aquele associado à maior ordem de grandeza, que consequentemente é o que vai contribuir mais, porque se eu tenho 2.745, a maior contribuição é de 2.000. Então, ele é o dígito mais significativo desse conjunto aqui. E eu tenho, ao contrário, né, o outro extremo seria o dígito menos significativo, aquele que contribui menos para a representação da quantidade, que a gente consegue ver que nesse caso aqui é esse. Ele contribui com 4 milésimos de um número, de uma unidade. Então, é praticamente nada, entendeu? Que contribui menos. Se não tivesse a parte fracionária, este carinha aqui ia ser o que contribui menos, ele contribui só com 5 unidades. Temos outros sistemas posicionais, né, do nosso interesse. Nós temos o sistema binário, que tem o quê? Base ou radix 2, consequentemente só tem 2 símbolos. Eu tenho o sistema octal, em que a base e o radix é 8, consequentemente só tem 8 símbolos. E eu tenho hexadecimal, que é base 16, e consequentemente tem 16 símbolos no seu alfabeto. Percebam que os alfabetos do binário e do octal, eles são subconjuntos do alfabeto decimal. Tá? Ou seja, esses dois caras aqui, eles compartilham símbolos que são iguais ao alfabeto, ao sistema decimal. Esse cara aqui também, né? Ou seja, todos esses sistemas decimal e todos esses outros, eles compartilham símbolos que são comuns, são utilizados. Então, a gente precisa tomar cuidado agora, quando a gente for trabalhar com esses sistemas, da gente identificar claramente que aquela representação está associada a um determinado sistema, octal, hexadecimal. Caso contrário, eu não vou ter como agora entender ou saber qual é a quantidade envolvida, ok? Mas todos esses aqui, a despeito do símbolo que eles usam, vão usar a mesma coisa. Eu vou combinar símbolos e cada símbolo que tiver cada vez mais à esquerda, ele vai ter uma quantidade maior envolvida. Associada aqui, à ordem de grandeza que ele está, ou à posição que ele está. Se é um sistema posicional, a lei de formação do número é aplicável a todos eles. Tá? No sistema binário, como é que é essa ideia? Só vou usar símbolos agora do alfabeto binário, ou é 0 é 1, só que é um sistema posicional, então vai ser a mesma história.
Associado a este 1, eu tenho uma ordem de grandeza ou uma determinada potência, que está associada com o radix ou a base. Ou seja, eu tenho a potência das unidades, que seria, representando matematicamente, base elevado a n menos 1. Eu tenho a ordem das duplas, que é 2 elevado a 1. Eu tenho a ordem das quadras, que é 2 elevado a 2. Eu tenho a ordem das oitavas, que é 2 elevado a 3, e assim sucessivamente. Tá? 16, 32, 64, 128, 256, 1024, por aí vai. Para a parte fracionária é a mesma história. Só que é 2 elevado a 1, ou 2 meios, 2 elevado a menos 2, a dos 1 quarto, dos quartos, 2 elevado a menos 3, que é dos oitavos, e assim sucessivamente. 16 avos, 32 avos, 64 avos, e por aí vai. E agora a gente fala os termos que a gente vai usar de forma corriqueira, né? MSB e LSB, que significa o quê? Bit mais significativo, aquele que contribui mais para a quantidade, para a representação da quantidade, e o LSB, bit menos significativo, aquele que contribui menos. Tá? Me diga aí, já está dizendo, já tem a figura. Eu ia perguntar qual é o MSB daí e o LSB, mas a figura já está dizendo. Vamos lá para as observações, dado que eu acredito que tenha ficado claro as características de um sistema posicional e também do sistema não posicional. No caso do sistema posicional, como a lei de formação do número, ela é uma forma sintética de representar os aspectos principais do sistema posicional, que é símbolo associado a uma posição. Alguns símbolos são usados em mais de um sistema posicional, como a gente viu. Os mesmos símbolos são utilizados no binário, decimal, hexadecimal, alguns deles. São os algoritmos engaráveis. Para resolver isso, indica-se de forma explícita em qual base a quantidade está representada. Então, por exemplo, eu sempre vou escrever agora S, enfim, os símbolos aqui, né, a quantidade, e a base, para eu saber. Por exemplo, agora, se eu der para vocês este número aqui, se eu não especificar se isso daqui é uma representação do sistema decimal ou do sistema binário, vocês não têm como saber qual é a informação que eu estou querendo passar para vocês. Quando a gente estava utilizando só o sistema decimal, a gente não precisava disso aqui. Agora, como a gente vai ver os outros sistemas, a gente precisa especificar isso. Caso contrário, símbolos que são comuns a todos e vão utilizar, eu não vou ter como saber, ou eu não vou ter que saber como aplicar a lei de formação do número para que eu possa saber que quantidade é essa aqui. Vamos lá. Conversão entre sistemas. A mesma quantidade pode ser representada em sistemas numéricos diferentes, porque a quantidade ela não está necessariamente associada a um sistema. A quantidade é quantidade. Por exemplo, vejo 3 gatinhos numa cesta, eu digo que a quantidade é 3. Como é que eu represento isso no sistema decimal? Através do símbolo que a gente já conhece. Agora, como é que eu represento isso no sistema binário? Vai ser outra forma. E no octal, pode ser a mesma forma. Ou seja, não está necessariamente associado com a representação. Então, um exemplo aqui, né, fazendo uma analogia. Isso que você está vendo aí, à esquerda, se eu estiver falando em português, eu escrevo dessa maneira aqui, que a gente chama de espada. Se tiver em inglês, ela vai ser representada ou simbolizada por essa outro conjunto de palavras aí. E se for em coreano, é esse bagulhinho aí que eu não sei também pronunciar. Todos esses códigos representam a mesma coisa. Se os sistemas usados compartilham as mesmas regras, ou seja, todos são posicionais, há uma forma sistemática do algoritmo de conversão da representação do sistema, ou seja, tem uma coisa que pode ser representada em vários sistemas. Se eles têm características comuns, apesar de serem diferentes, isso implica dizer que eu tenho uma forma sistemática de converter de um para outro. Percebo que o sistemático muda completamente a situação, tá? Eu tenho como
converter uma representação em algarismo romano para uma representação decimal? Tem. Mas tem uma forma sistemática de fazer isso? Não existe conjunto de regra. Eu vou ter que botar uma tabelinha, uma do lado da outra, e dizer, o I é 1, o V é 5. É só assim. Não tem uma regra. Agora, nos sistemas posicionais, eu tenho uma regra, tenho formas sistemáticas de converter de um para o outro, porque todos eles estão sobre o jugo, sobre o guarda-chuva da lei de formação do número. A lei de formação do número vale para todos, então, consequentemente, eu consigo converter de um para outro de maneira sistemática, que está sintetizado nessa tabelinha aqui, ó. Algoritmo de conversão entre sistemas posicionais. Então, por exemplo, eu posso, a partir do binário, fazer a conversão da mesma quantidade, representar ela em octal, em decimal, em hexadecimal. Se eu quiser octal, eu vou ter que utilizar o algoritmo de agrupamento para transformar essa representação binária para octal. Se eu quiser converter o sistema decimal, vai ser a chamada soma de potências. Se a partir do binário eu quiser converter para o hexadecimal, vai ser agrupamento e assim sucessivamente para todos, tá? A gente vai ver todos esses carinhas aqui. A gente vai começar, deixa eu ver aqui por qual. A gente vai começar pela soma de potências, tá? Que basicamente é o quê? Quando eu quero pegar qualquer uma dessas representações aqui, binário, octal, hexadecimal, e converter para decimal, que vocês conseguem visualizar que a gente necessariamente vai ter que fazer muito, porque uma informação que está codificada nessas linguagens, nesses códigos que não são naturais para a gente vai querer saber quanto quer dizer na nossa linguagem, no decimal. A mesma coisa quando eu estou num país estrangeiro e eu estou lá, $5, aí naturalmente, $5, cotação, isso dá R$15. Não, isso daqui dá R$25, né? R$25, dá muito caro isso aqui. Ou seja, eu não tenho nenhum parâmetro de referência quando eu estou falando de dólar, mas de real eu tenho um parâmetro. E aí eu geralmente faço essa conversão para eu entender melhor o que está acontecendo. Se está caro, se está barato, se vale a pena, se não vale. A mesma coisa aqui. A nossa linguagem natural é essa, então é natural que a gente procure traduzir isso daqui numa linguagem que seja natural para a gente. E todas essas traduções aqui, ou conversões para o decimal, vão ser feitas através do mesmo algoritmo. A gente vai começar por ele e depois a gente vê os outros. O que é a soma de potência? Nada mais é do que a aplicação da lei de formação do número, só que usando os símbolos decimais. Ou seja, este carinha aqui, eu vou aplicar sobre a representação octal, binário, hexadecimal, só que eu vou pegar o símbolo e dizer, esse símbolo aqui representa o quê? Que quantidade? E eu vou colocando, expressando isso através da lei de formação do número, só que traduzindo para símbolos decimais. Aí, faço a soma, e aí eu sei qual é a quantidade que está envolvida. Então, bora pegar um exemplo aqui, ó. Este número bem aqui, ó, número em binário, 1, assumindo que, logicamente, a vírgula está bem aqui à direita. Como é que eu descubro que número é esse em decimal? Basta eu aplicar a lei de formação do número sobre ele. E aí, ao aplicar a lei de formação do número sobre ele, eu sei que este símbolo aqui está associado à potência das unidades, este aqui está associado à potência das duplas, associado à potência das quadras, associado à potência das oitavas, associado à potência das 16. Eu sei que o radix desse cara aqui é 2. E os símbolos que eu vou utilizar, ou é 0 ou é 1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou representar este cara aqui, na lei de formação do número, como sendo o quê? O símbolo, que é 1, vezes a potência associada à ordem de grandeza. Qual é a ordem de grandeza? Das unidades. Ou seja, como é que eu represento uma unidade? Dado que eu tenho a base, o radix sendo 2. 2 elevado a 0, porque eu sei que o 0, qualquer coisa elevada a 0 vai dar 1. Então, 1 vezes 2 elevado a 0, mais 0 na potência das duplas, ou seja, 0 vezes 2 elevado a 1, 1 na potência das quadras, ou seja, 1 vezes 2 elevado a 2, que dá 4, 1 na potência das oitavas, que é 1 vezes 2 elevado à terceira, que é 8,
e 1 na potência dos 16, que é 2 elevado à quarta. Ou seja, os números com as ordens de grandezas eu posso sempre expressar como sendo o radix elevado à nossa posição. Então, consequentemente, aqui, ó, 1 vezes 2 elevado a 0 vai dar 1, resultado. 0 vezes 2 elevado a 1, qualquer número multiplicado por 0 dá 0. 2 vezes 2 elevado à quarta dá 4. Desculpa, 1. 1 vezes 2 elevado à terceira vai dar 8, e 1 vezes 2 elevado à quarta, 16. Então, somando esses caras todinhos aqui, 5, né? 8 com mais 16 vai me dar 29. Isso que quer dizer esse somatório aqui. Somatório implica dizer, soma todos os produtos parciais de cada associado a cada uma das potências. O resultado vai me dar um número, que é 29. Então, bora aproveitar aqui e bora fazer outra aqui, para ver se ficou claro mesmo. O número é... Isso aqui tá em binário. Que número é esse, em decimal? Eu sei que, assumindo que a vírgula está bem aqui, mas à direita, né? Eu sei que essa primeira potência, ou a primeira ordem, é a ordem das unidades. Eu sei que esta aqui é a ordem das duplas, ou seja, radix elevado a 1, radix elevado a 0, por aí vai. Ordem das quadras e ordem das oitavas, certo? Então, como é que eu posso escrever esse número utilizando a lei de formação? Eu posso escrever assim, 1 vezes 2 elevado à terceira, mais 0 vezes 2 elevado à segunda, mais 0 vezes 2 elevado à primeira, mais 1 vezes 2 elevado a 0. Eu sei que isso aqui vai dar 0, eu sei que isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 8, e isso aqui vai dar 1. Consequentemente, este número bem aqui é representação binária. Representação binária do 9, que em decimal a gente representa através desse símbolo aqui. E aí, como o binário ele tem uma dualidade do tipo ou é 0 ou é 1, isso implica dizer, no final das contas, do ponto de vista de quantidade, é ou tem ou não tem. E aí a gente pode ler, fazer uma leitura mais simples disso aqui, assim, ó. Se eu botar um outro exemplo aqui, por exemplo, esse cara aqui. Posso aplicar a lei de formação do número? Posso. Né? É sempre interessante a gente fazer tudo bonitinho no início para a gente solidificar a informação. Mas é importante, depois que a gente fizer os procedimentos, a gente visualizar o que está por trás. É isso que é o mais importante. Ou seja, não deixar a coisa ficar mecânica sem a gente entender o que é fundamental. O que eu estou visualizando aqui? Uma unidade, uma dupla e uma oitava. Não é isso que eu estou visualizando? Estou dizendo aqui, ó, não tem nenhuma quadra, mas tem uma oitava, tem uma dupla e tem uma unidade. Consequentemente, então, se eu tenho uma oitava, se eu tenho uma dupla e se eu tenho uma unidade, isso vai me dar quanto? 11. Está claro isso para vocês? Professor, tem representação para número com vírgula? Tem. Que número é esse? A gente tem que fazer por parte, certo? Para a gente não misturar as coisas. Então, na parte inteira, que número é esse? Tem uma quadra e tem uma oitava, certo? Não tem dupla. Então, 8 com 4, 12, com mais 1, 13, certo? Esse aqui é o 13. Vírgula. Agora, o que isso aqui está representando? Ele está representando a potência. Ele está me dizendo, essa representação, que tem a potência dos meios e tem a potência também das quadras. Ou seja, do meio, eu vou botar aqui separado aqui, né? Do meio é meio, né? E das quadras é o quê? Metade de meio, né? Seria 0,25, não é isso?
Isto daqui tem meio e tem 1/4. Então, consequentemente, isso daqui conjuntamente, porque eu tenho que somar tudo, né? Me dá quanto? Então, seria este número aqui em cima é a representação do 13,75. Não se preocupem que a gente vai fazer vários exercícios disso, vou passar a lista para vocês. Isso aí vai ficar massificado na cabeça de vocês. Por hora, eu quero que vocês entendam claramente o que está por trás da lei de formação do número e como eu consigo interpretar isso, especificamente no sistema binário, que é mais simples, que é ou é presença ou é ausência, ou é 1 ou é 0, ou tem ou não tem. E aí fica muito mais fácil de a gente captar as informações a partir disso. Porque nos outros sistemas, tu pode assim, não tem, ou se tem, tem quanto? Tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, aqui não. Ou tem ou não tem, associado a uma determinada ordem de grandeza. Aqui tem outros exemplos, vamos lá fazer esses exemplos aqui. Então, que número é esse aqui? 10. 10, né? Que eu posso escrever através da lei de formação do número, que é o quê? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, né? Então, seria 1 vezes 2 elevado a 3, mais 0 vezes 2 elevado a 2, mais 1 vezes 2 elevado a 1, mais 0 vezes 2 elevado a 0. Ou seja, isso aqui vai para a cucuia, isso aqui vai para a cucuia, só fica esses outros dois, né? Que é 8 com mais 2, 10. Deixa eu copiar isso aqui, que é mais fácil. O quadro virtual sabe antigo. Então, vamos lá. Já fizemos esse aqui, que é 10, né? Que é o quê? Uma oitava com mais uma dupla. Vamos para o próximo agora. 7, 2, 7, só que isso daqui é uma representação octal. Então, como é que a gente vai descobrir aí? Se eu estou no sistema octal, implica dizer que a base, ou radix, é 8. Ou seja, associada a cada ordem de grandeza, eu tenho uma potência de 8. A potência menor de todas é a que está mais à direita. Então, consequentemente, essa aqui é a potência das unidades, ou, se eu representar utilizando o radix, 8 elevado a 0. Qual seria a próxima potência? Ou melhor, qual seria a próxima ordem de grandeza? Mas seria 8 elevado a 1, tá? E a próxima potência, qual vai ser? 8 elevado a 2, que eu vou chamar de 64, certo? Potência dos 64. Então, como é que eu escrevo isso através da lei de formação do número? 7, 64, tá? Eu tenho 7 da potência 64. Eu tenho 2 da potência dos 8. E eu tenho 7 da potência das unidades. Quanto é que dá isso? Aqui dá 16. Aqui dá 7. E esse cara aqui, quanto é que dá isso aqui? É 444, só essa parte, né? Com mais 16, com mais 7. 471, tudo, né? Então, esse cara aqui é 448. Então, percebam que, ó, por que este cara aqui é o dígito mais significativo do conjunto? É porque ele representa uma quantidade maior do que todos os outros, ou seja, ele contribui muito mais para esse resultado do que esse cara aqui. Este cara aqui, o 7, é o dígito menos significativo. Por quê? Porque ele é o que representa, o que contribui menos para esse total. Vamos lá agora para este carinha aqui, ó. Estamos utilizando o sistema hexadecimal.
Então, só colocando aqui para vocês de novo aqui o hexadecimal, vocês não têm obrigação de lembrar de cabeça, de 0 até 9, aí depois A, B, C, D, E, F, tá? Completando 16 símbolos. Então, vamos lá. Quero representar isto aqui em decimal. A gente sabe agora que este símbolo aqui, o que a gente chama de F, ele está associado aqui, potência, que ordem de grandeza? Potência das unidades, certo? Só que eu represento isso através do radix que ele tem, da base, né? Então, é 16 elevado a 0, que dá 1, unidade, tá bom? Qual é a próxima potência? 16 elevado a 1, que eu vou chamar potência dos 16, certo? Então, eu posso escrever assim, A vezes 16 elevado a 1 mais F vezes 16 elevado a 0. Não dá ainda para eu saber a informação, porque eu não sei o que significa esses símbolos aqui. Eu preciso saber que quantidade ele representa. E aí, se tu olhares aqui no sistema hexadecimal, a gente vê que se eu quero representar 16 quantidades, implica dizer que depois do 9 vem o A, então A representa no sistema hexadecimal a quantidade 10. O B o 11, o C o 13, desculpa, o 12, 13, 14 e 15, ok? Então, o F vai representar a quantidade 15 e o A vai representar o 10. E aí, agora eu posso colocar essas quantidades na versão decimal e daí eu posso saber que número é esse em decimal. Então, o A representa a quantidade 10, que é representada por esse símbolo aqui no decimal, e o F representa o 15, não, 16, o 15, que tem essa representação decimal. Então, vai ser quanto? 1 vezes 15, que dá 15, mais 16 vezes 10, não é isso? Ou seja, me daria 160, com mais 15, 175, não é isso? A gente pode pegar aqui, ó, na calculadora científica, não científica não, a gente põe o padrão programador, aqui, ó. Que aí tu pode trabalhar com vários sistemas. Então, se eu botar aqui hexadecimal e botar A e F, ó, AF em decimal é representado por 175, em octal dessa forma, binário dessa forma. Então, a gente vai parar por aqui. Na quarta-feira, a gente segue vendo essas outras aqui. Mais especificamente, vamos continuar por divisões sucessivas, depois multiplicações sucessivas, desmembramento e agrupamento, tá?